foco total no resultado. Eu vou dizer que eu não fiquei com vergonha, assim, de tirar foto do carnaval na hora, assim. Ou a do Carlos Drummond, que é pior, que fica um bando de gente em volta na fila. A gente fica com vergonha um pouco, né? Porque não é comum. Mas eu pensava tanto no resultado, eu pensava tanto no impacto que o resultado ia ter, que eu falava, ai, gente, esquece. Aí eu só pensava na hora. Eu ignoro, assim, tipo... O Papo FM, ele surgiu em outubro, a partir de algumas prototipações que a gente fez ao longo desse tempo de quarentena, trabalhando dentro de casa. Como vocês podem ver, eu estou ainda em home office, então a gente foi transformando e a gente chegou nesse formato do Papo FM. O que é o Papo FM? Papo FM são encontros semanais, toda quinta-feira, 19 horas. Toda sexta-feira, às 8h08. Então, 19h03 às quintas, 8h08 da manhã, às sextas-feiras. E aqui, a gente sempre fala sobre papos ligados à carreira e inovação. E da onde surgiu carreira e inovação? Meu nome é Lilian Cidreira, eu sou fundadora e CEO da Future Minds Consultoria. Trabalhei por 10 anos em recursos humanos, montei um planejamento de carreira e a partir desse planejamento de carreira, em 2016, nasceu a minha consultoria. Eu sou hoje professora em algumas instituições de ensino e uma das coisas que eu levo como missão de vida é garantir que as pessoas vão ser felizes no que elas fazem, que elas vão fazer aquilo ali com prazer e não simplesmente por uma remuneração. Eu verdadeiramente acredito que a gente passa muito tempo no trabalho para o trabalho não ser algo que a gente realmente gosta. E como eu sei que todo mundo, de alguma forma, quer ser feliz trabalhando, uma das coisas que eu acredito que leva a essa felicidade são as vezes que a gente consegue trabalhar em lugares que reconhecem o nosso trabalho, entendem o nosso valor e, por reconhecer, né, entender o nosso valor, conseguem pegar e propagar, reconhecer, promover, fazer a gente crescer ali dentro. E aí, então, entra o nosso segundo pilar, que é o pilar de inovação. E como é que esse pilar de inovação apareceu na minha vida? Durante o mestrado, que fazia parte do meu planejamento de carreira para estar aqui hoje, eu ouvi sobre inovação. Achei muito interessante a temática e a forma como era abordado para desenvolvimento de projetos e entendi que as empresas, para me reconhecerem ainda mais, se eu tivesse um posicionamento mais estratégico com esse olhar de inovação, certamente eu chegaria nesse resultado. E como a gente hoje está falando cada vez mais desse tema, isso permitiu com que a gente colocasse como um segundo pilar dentro da empresa. Ah, legal, Ju. Então tá bom, viu? Não estava entendendo que era você, Ju. Então, então tá ótimo, Júlia. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Vai entender, né? Por que seu sobrenome é diferente. Mas então, gente, baseado nisso, então, o grande propósito é a gente conseguir atrelar as duas coisas para que vocês consigam ter uma boa experiência de carreira. E aqui hoje eu vou receber uma convidada muito especial. Ela foi minha aluna ano passado, inclusive ontem eu postei uma foto no Instagram que ela estava lá no cantinho na foto. E a Júlia tem uma história interessante, daqui a pouco eu falo, ó, ela vai falar mais sobre isso, mas durante a aula o que mais me chamou a atenção é que ela falou, vou pedir demissão, estava lá no punch ali da emoção, inclusive quem está aqui, que assistiu a minha live de quarta-feira, sabe que eu comentei sobre isso, e agora ela criou, hoje o Entre Estantes tem um tempinho, que ela criou acho que no início do ano, né, Ju? Depois você vai falar, e hoje a gente está com quase 13 mil seguidores lá, então não fez nenhum, que a gente chama de hackzinho, não fez nenhum tipo de impulsionamento, foi realmente orgânico, então vamos ouvir o que ela fez ali para conseguir chegar. Carol, que bom que você está aqui hoje, adorei! Valéria também, seja bem-vinda, Letícia Vidal, sejam muito bem-vindos ao canal, e ó, antes da gente chamar a Júlia, gostando, deem o like de vocês também, tá? Porque o YouTube também reconhece por esse like. Então, vou convidar aqui a Júlia para entrar na sala. Oi, Júlia! Bom dia!
dia, bom dia, Tudo pessoal. bem? Tudo bem? Ó, um prazer estar aqui. Já falei mais cedo que só eu para fazer a Júlia acordar mais cedo num feriado chuvoso no Rio de Janeiro. Todos os amigos falaram isso. Não, você pode até acordar cedo, mas, pô, 7h30 no feriado, só uma live. Eu falei, gente, beleza, não perco uma live por nada. Ai, o Morim, lá da SPM, queridíssimo. Isso aí. Bem que eu vi, eu falei, gente, é o Moreno da SPM, eu estava na Eu dúvida. mandei convite pra ele. Morim, a Lilia me chamou pra uma live. Ah, que legal. Júlia, conta para o pessoal, vamos começar contando a sua história, para o pessoal conhecer quem é a Júlia, e aí na sequência eu vou te fazendo as outras perguntas. Claro, então, gente, bem assim, tentar bem ser resumida, né? Eu fiz relações públicas na UERJ. Eu sempre gostei muito de comunicação, não sabia se eu queria jornalismo. Eu falei, pô, adoro falar, gosto de escrever, gosto de conhecer gente, vou fazer relações públicas. Me formei. Ao longo da faculdade foi legal, que eu tive muita experiência com diferentes coisas, com vários estágios. Eu tive contato com jornalismo. Meu primeiro estágio na UERJ foi num laboratório de jornalismo de lá, o LED, que eu adorava, adorava. Saí de lá, fui para Petrobras, passei por um estágio na Petrobras, na parte de mídias digitais. Olha. Depois fui para uma agência, isso tudo na faculdade, uma agência de publicidade, que me fez ver que tudo que eu não quero na vida é trabalhar em agência. Foi ótimo para descobrir isso. É, mas é para isso que serve, inclusive, né? Pois é. Depois saí da agência e fui para uma, que foi meu último estágio, para uma empresa de gás natural, chamada TBG. E lá eu fazia, assim, comunicação institucional. Eu era estagiária da comunicação institucional e a gente fazia tudo, assim. Comunicação interna, que é a minha paixão, assim, da vida. Eventos, enfim. Relacionava com Fale Conosco, público externo. Eu adorava. E foi na época que eu me formei. E aí, até um pouquinho antes de me formar, eu já entrei nesse trabalho que foi o que a gente comentou, que eu saí e tal. E E aí já me conta. é mais ou menos essa. Foi a época que eu entrei na SPM para fazer pós. Eu já emendei a monografia, me formei e já entrei na SPM. Ó, e já aproveita, já que você já falou aí então da SPM, o que aconteceu ali, né? Vocês foram meus alunos, a Dani está aqui falando que só nós duas para fazer ela acordar cedo nesse dia. Mas me conta uma coisa, vocês fizeram aula comigo, foi em novembro do ano passado, não foi? Foi no finalzinho do ano passado. Começou em outubro e terminou em dezembro. Isso aí. O que aconteceu ali que você falou não quero, e aí começa a sua jornada desse ano? Pois é, aquilo, né? Há males que vem pro bem e nem é mal, assim. Eu sempre digo que tudo é experiência, né? O que aconteceu nesse caso específico foi que eu comecei a fazer coisas que eu não tinha, não estava no escopo do meu trabalho, que eu detesto, na verdade, e assim, eu comecei a ver que era uma empresa menor, pro meu estilo. Eu falei, cara, eu acho que o erro nem é a empresa, acho que sou eu. Eu gosto de empresa assim que tem processos bem definidos, que já tem as coisas mais assim organizadas, porque eu sou muito organizada, então eu fico louca em ambientes não organizados. Então eu comecei, e aquilo começou a me atingir. Como diz o Morim na aula dele atualmente, e você na aula de inteligência emocional, negociação, é a gente não deixar nada assim, mexer com a gente a ponto de deixar a gente maluca. Mas eu não tinha essas bases teóricas e não refletia sobre isso. Então, eu decidi, assim, falar, cara, eu vou sair porque não tá dando mais para mim. Assim, eu aprendi muito, conheci pessoas super legais, só que chegou num ponto que eu não estava mais aprendendo, não estava me acrescentando mais tanto. Então, e a semana que eu falei, cara, vou pedir demissão, foi em novembro, foi no meio da sua aula. Foi uma semana que eu passei fazendo 3 coisas, 7 dias, basicamente. Dormindo, trabalhando e chorando. Eu falei, Nossa. gente, eu não quero, aos 25 anos, na época que eu tinha, eu não quero
ter uma semana, assim, de vida, assim. Porque isso não é vida. Assim, acordar para trabalhar, chegar, chorar e dormir. Não dá. É verdade. Eu decidi isso, conversei com meus pais e tal. E beleza, saí desse trabalho. Eu falei, gente, enquanto eu procuro outra coisa, deixa eu pensar o que eu amo nesse momento. Eu amo livro. Ok, corporativamente, gosto de comunicação interna, me dou bem com redes sociais. Mas assim, nesse momento exato, vou procurando outra coisa. Mas não, eu não consigo ficar parada, Lilian. Você sabe que eu sou. Meus amigos ficam brincando comigo, minha ex-chefe também. Eu fico brincando que eu acho que eu sou viciada em me envolver em projetos. Eu não consigo dizer não para projeto. Alguém me convida, eu já topo tudo. Aí eu falei, cara, eu não consigo ficar parada. Aí eu comecei a fazer várias coisas e falei, poxa, vou começar o Ju Entre Instantes. Que eu já tinha criado o Ju Entre Instantes, para salvar o nome dele lá no Instagram. Ah, olha, não sabia. Pois é, ele. Até comentei ontem com o pessoal da pós que o Ju Entre Instantes, o nome dele surgiu por causa da minha monografia, que eu falei sobre o Scooby, que é uma rede social de livro, e o título foi Entre Estantes, a influência do Scooby no hábito de leitura dos usuários. E há muito tempo eu já pensava em fazer um Instagram literário, porque eu já trabalhava com Instagram, tinha alguns clientes, e salvei o nome Ju Entre Estantes, acho que uns 6 meses antes, até antes de entrar nesse trabalho. Antes, assim que eu fiz a monografia, eu já salvei. E foi nessa época que eu falei, gente, o Ju Entre Estantes está lá parado, ninguém sabe da existência dele. Eu saí, não consigo ficar parada, então assim, vou começar a criar conteúdo. Comecei a falar com todo mundo que eu conhecia. Olha, se é do meu trabalho, estou querendo entrar nesse ramo de livro, conhecer pessoas, criar conteúdo. Aí, assim, todo mundo que eu conhecia, basicamente, inclusive o Carlos, que está online aqui, foi um querido que eu conheci nesse trabalho que eu saí, ele era fotógrafo. Me apresentou a muita gente do mercado editorial, enfim, várias pessoas que sabiam da minha história começaram a falar: eu tenho um amigo que trabalha na editora tal, na livraria tal. Resumo, foi assim que o João Distante nasceu, eu fazendo conteúdo de um fala com o outro, e eu fui falando com outro, um com o outro, ia nas editoras antes da pandemia, ia em livraria, aí tinha lançamento de livro, apareceu no jornal, eu ia com a minha mãe, na travessa, argumento, fui conhecendo tanta gente, e claro que divulgando o João Tristantes, né? Para todo mundo que eu conhecia, eu segue lá o João Tristantes, então essa fase inicial, o crescimento foi aí, foi tudo conhecendo gente que eu nunca tinha ouvido falar, na cara de pau mesmo, sabe? Indo nas livrarias, falando, olha, eu tenho um Instagram literário. Quando eu falava, parecia que assim, já era, nossa, tá bombando meu Instagram. A pessoa olhava, tinha 200 seguidores. Aí ela, poxa, ela devia assim, poxa, a menina tão simpática, veio até aqui, fazia a cobertura desse lançamento de livro. Aí a pessoa me seguia. E Isso assim, aí. eu continuava pedindo para todo mundo. Acho que a primeira dica para crescer no Instagram que eu falo para todo mundo é: peçam para os seus amigos e inimigos seguirem. É isso aí, é Sabe? verdade. É um caminho. Ó, Ju, antes de você entrar nesse ponto, eu tenho que lembrar do dia que você falou que ia pedir demissão. Eu lembrei tanto hoje, eu falei, gente, por que que eu não avisei pro Hugo que a gente ia falar? Porque eu lembro que quando acabou a aula, o Hugo pegou você, era o Hugo, a Dani, e eu acho que tinha mais alguém que falou assim, Lilian, pelo amor de Deus, a Júlia quer pedir demissão, fala com ela, convence ela a não fazer isso. Gente. Não, muita gente falou, você falou mesmo. Pensa. Falei, Lilian, não é, tipo, eu não tô pensando, não é uma semana que eu tô pensando isso, sabe? Eu já vinha trabalhando, eu já vinha, assim, parando de gastar com coisas supérfluas para economizar um pouquinho. Então, assim, não foi uma coisa da água pro vinho. Claro que teve um gatilho, que foi essa semana, que eu falei, cara, não dá mais, é agora, porque não tem condição. Mas eu já vinha pensando, assim, dá aquele medo, óbvio, né? Eu falei, meu Deus, eu sou maluca, assim, meu primeiro emprego, assim que eu me formei, sabe? Tanta gente. Só que eu falei, poxa, gente, eu tenho que confiar no meu potencial, no meu trabalho, tipo, nas minhas conexões também, É né? isso aí. O Ó, universo. o Morim está falando que o Scooby, a cofundadora é a Viviane Lordelo,
que foi aluna dele lá na SPM. Ai, que legal, gente. Viu? A Viviane, eu sigo ela. Ela e o Lindenberg, que criaram o Scooby. Eu sou muito fã deles. Eu falo, gente, quero visitar o Scooby. Que legal, gente. Ó, e aí, já que você falou aí que você fala, a Dani falou que você consegue seguidor até na fila do mercado, tá? Ah, gente, fala E, com todo mundo. já que eu já ia te perguntar, o que você acha que é um sucesso, né, do Ju Entre Estantes? Como é que você conseguiu? Primeiro, antes até de você falar do sucesso, me conta quando que você efetivamente começou a colocar em prática. Foi em dezembro do ano passado? Foi esse ano? Quando é que o Ju Entre Estantes começou, de fato? Então, eu comentei a história, né? Eu saí do trabalho que eu estava em novembro e ele já existia. Foi dia 9 de dezembro, vai fazer um ano, daqui a pouco, que eu fiz a primeira publicação, que foi uma ida a uma editora que eu nem conhecia, que eu também conheci por indicação, daquela coisa, né? Um amigo conhece um amigo, conhece um amigo, e me falou, me apresentou o cara dessa editora chamada Autografia, que fica no centro do Rio. E foi meu primeiro post. Foi que começou, dia 9 de dezembro. Uau! E aí, me conta então, o que que você acha, se a gente pudesse elencar aí os fatores de sucesso que levaram o Ju a sair de, há menos de um ano atrás, né, de ser criado, né, começar ali as publicações, para agora que eu vi que você está com 12.900 seguidores. Daqui a pouco você já está com 13 mil. Eu até fui olhar hoje, que eu falei assim, eu acho que ela já deve estar com 13 mil hoje, mas aí eu olhei e falei, deve estar nas últimas contagens para virar. Aí quem tá aqui, que ainda não te segue, vai passar a te seguir, aí você vira os 13 mil hoje, entendeu? Não, realmente foi mais rápido do que eu mesma imaginava. Mas eu acho que vários fatores contribuíram para esse número alto em tão pouco tempo, né? Não é tão comum, principalmente orgânico. Quando Sim, a pessoa faz anúncio, é até mais fácil. sim. Mas, como eu não tinha dinheiro para botar no projeto, também é aquilo, é um hobby. Eu falei, vai ser orgânico mesmo, mas eu acho que vários fatores contribuíram. Primeiro, o fato, boca a boca, assim, meu boca a boca, eu divulgar, minha família toda, assim, também. A Dani brincou que a Júlia consegue seguidor até na fila do mercado. É por aí, viu, Lilian? Minha família também não fica para trás, não. Minha mãe, uma vez, foi na Travessa. Eu lembro que ela conheceu um cara na estante lá vendo livro, já falou, o cara me seguiu. Então, assim, é o meu boca a boca. Eu falo para todo mundo que eu conheço na vida, quem eu não conheço, eu falo para seguir, comento do João Entre Estantes. Muito Eu bom. acho que o fato dos conteúdos que eu fazia, eu divulgava muito em outras redes sociais também. Isso acho que ajudou no início. Eu falava do João Entre Estantes no Facebook, falava no João Entre Estantes no LinkedIn, falava no meu Instagram pessoal. Assim, todas as redes que eu tinha. No meu Scooby, quando eu ia fazer uma resenha de alguma coisa, eu comentava. Ah, vou falar mais sobre o livro no meu Instagram literário, João Entre Estantes. Enfim, eu comecei a falar do João Entre Estantes em todas as redes sociais. Todas. E é aquilo, né? Não é em um dia. É o trabalho de formiguinha. Quando todo mundo pergunta, você já tá com 13 mil? Quase 13 mil. Eu falo, gente, quem fala assim, né? Parece que foi rápido, mas é um trabalho diário de formiguinha todos os dias. É como se fosse, assim, um bebê. Eu brinco. É É um isso aí. bebê. É um bebê que você tem que dar atenção, você tem que alimentar, você tem que, assim, tá lá com ele, dar atenção mesmo, é um bebezinho. A É gente isso tem que aí. pensar assim. Então, esse é o segundo fator, né? Primeiro, boca a boca, minha Ó, família. antes de você falar do terceiro, eu vou trazer um ponto aqui. A Carol criou o Põe no Brechó, tá aqui. Então, para ela está sendo ótimo, porque ela criou o Põe no Brechó lá no Instagram. Ai, que Ela falou ótimo. que vai passar a usar essa tática. E aí, ô Carol, eu lembrei que eu deveria ter mandado essa live para Lígia. De repente, manda para ela aí se ela estiver acordada. Vocês não estão hoje em feriado, né? Que a Lígia também é uma amiga minha que criou um canal no YouTube e ela só falava no Instagram. Aliás, nem de vez em quando ela falava. Aí eu falava, fala no LinkedIn. Ela, mas eu vou falar lá. Fala lá, é importante. As pessoas têm que saber. Fala na rua, fala nas redes sociais, fala em Tem. tudo. Aí, Inclusive, ó, gostei. Fala a um tática da. exemplo, um exemplo mais concreto, assim. No meu Ah, Instagram pessoal, aparece lá quando você entra no perfil, aparece quantas pessoas que você tem no seu perfil seguem aquele perfil, né? Quando no meu perfil pessoal eu entro no Gil Entre Estantes,
350 pessoas do meu Instagram pessoal seguem o Ju Entre Instantes. Então, assim, não é um número baixo. Então, eu brinco com meus amigos, poxa, tem uma parcela de sucesso no Ju Entre Instantes, porque 350 pessoas do meu Instagram pessoal seguem o Ju Entre Instantes, não é pouca coisa, né? E eu acho que é muito por isso, por esse segundo motivo que eu comentei, de pedir para todo mundo falar dele nas redes sociais. Aí, o terceiro, eu acho que é a questão do conteúdo, assim, não é nem colaborativo, mas ele é muito atrativo, assim, que faz as pessoas comentarem. Por exemplo, quando eu vou nas editoras, a galera da editora já tem curiosidade, então já segue. Quando eu vou nos lançamentos de livro, poxa, o autor já segue, o pessoal da editora segue, o pessoal que tá lá na fila para pegar o autógrafo do livro, que eu também falava com o pessoal, já segue. Então, assim, o conteúdo chama as pessoas para seguirem, né? Sim. Porque eu falo, assim, eu falo de mim, mas eu falo muito de livro. Então, livro não é. Eu não tô falando da Júlia, eu tô falando de um livro que pode todo mundo gostar. Então, já é um conteúdo abrangente. Isso que eu queria, acho que era a palavra. Uhum. Né? O outro fator, hashtag, que assim, mal ou bem, todo mundo sabe que as hashtags já tiveram mais força, mas ainda tem uma força, assim, tem muito post meu que é descoberto por conta de hashtag. Tem vários posts meus que eu vejo que você clica lá nas informações, aparece. Quantos seguidores você ganhou por causa desse post? Aí tem um assim, 20, tem um do Mulheres que Correm com os Lobos, que eu ganhei 24, o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu ganhei 24 seguidores. E foi orgânico, porque eu não patrocinei. Eu não sei como o Instagram faz essa mensuração, mas o número tá lá. Então, eu atribuo muitas hashtags também. Então, esse acho que é o quarto fator. Então, só para todo mundo ver que são vários fatores juntos, né? E é aquele trabalho de formiguinha. Para finalizar, tem mais dois, assim. A pandemia, parece que não, mas a pandemia eu acho que fez o meu Instagram crescer, porque foi uma época que 4 meses depois a galera ficou muito em casa, o povo tinha muito tempo, sabe? Todo mundo estava no Instagram. Eu via que esse tempo da pandemia, principalmente assim, abril, maio, pô, as pessoas, tinha muita gente criando perfil literário, criando perfil de empresa, criando perfil de tudo. Muita gente que entrava eram essas pessoas que estavam entrando no Instagram agora com outro perfil. Então, eu acho que nesse caso específico, a pandemia ajudou os Entre Instantes e os outros. Aí eu vou lembrando das coisas. As outras duas coisas. Conteúdo, assim, além de abrangente, foi criativo e inovador, que a gente vai falar mais pra frente. Que, assim, a primeira foto mais, assim, que eu fiz foi em março, do aniversário do Rio de Janeiro, que eu fiz uma foto mostrando um livro para a estátua do Carlos Drummond de Andrade. Então, a foto é basicamente eu, assim, tipo, o Carlos Drummond. Eu lembro. Não é o máximo um livro para ele, um livro do Cortella. Então, essa foto, acho que foi a primeira que, assim, realmente atraiu muita gente. Não, Ju, eu não vou concordar. Para mim, o melhor para você foi no Carnaval. Que você... O Carnaval foi depois do Carlos Drummond. Então tá bom. Mas, assim, também foi uma semana depois. O Carnaval realmente também atraiu muita gente, que eu fui para um bloco de pijama levando livro. Então, assim, e aquilo, cara, tudo vira história, né? A história para tirar as fotos já vira uma história, a história do post também já entra na história, que foi realmente a galera assim, inacreditável. Eu acho que é isso. É você trazer um conteúdo literário diferente. Poxa, eu tenho certeza que mais de, sei lá, quantas pessoas no Brasil ficaram em casa no Carnaval lendo, ou ficaram em casa, sei lá, fazendo outras coisas em casa. Então, o povo se identificou com esse meu post, sabe? Só que eu pensei, é um jeito bem didático e divertido de mostrar, bem didático, assim, né? Que o meu carnaval, o resumo do meu carnaval foi pijama e livro. Então eu falei, poxa, eu preciso ir pro carnaval para mostrar isso. Sim. E ó, já que você já falou disso, eu tenho uma pergunta que a gente não combinou, mas eu acho que é legal para você falar. Mas antes de eu te perguntar, a Dani está comentando que a qualidade das resenhas que você escreve também acabam prendendo as pessoas. Que até mesmo os livros que você nem gosta tanto, você consegue escrever de um jeito que dá vontade das pessoas lerem. Então, isso é um caminho.
Ó, quem tava aqui que não te seguia já tá falando que tá te seguindo, tá? A Júlia, sua xará. Ju também já tá lá. E apoio no brechó, Carol tá aí sacaneando. Sacaneando não, né? Você botou um kkk no final, mas é verdade, gente. Sigam o apoio no brechó também, que é um projeto super bacana. A gente já recebeu a Carol aqui. Em breve vocês vão ter acesso à entrevista dela na íntegra, já editada bonitinho, para vocês poderem assistir. Deixa eu te fazer uma pergunta, é o seguinte, você tá falando aí de pegar, ver as histórias e tudo mais. Uma coisa que eu percebo, e nem é só uma percepção, eu vejo isso nas aulas que eu dou, é que as pessoas têm muita vergonha de fazer isso. Então, eu estou agora, por exemplo, um dos bônus que a gente oferece no curso é falar sobre marca pessoal no LinkedIn. Cara, é um parto, Júlia, para as pessoas fazerem um post no LinkedIn. Tem muito medo ali, medo de julgamento, medo de estar escrevendo e ser ridículo, estar falando. Fala um pouco como é que você daria uma dica para as pessoas em superar esse medo do julgamento, né, que as pessoas acabam tendo. Porque no final você está com medo da opinião de alguém, né, sei lá quem seja. Como é que você acha que pode ser um caminho para as pessoas ultrapassarem isso? Então, acho que assim, primeira coisa é olhar, e, por exemplo, post no LinkedIn. Gente, o LinkedIn a gente sabe que não tem muita curtida, né? Mais alcance. Não funciona igual o Instagram, por exemplo. Eu fazia post lá, escrevia alguma coisa e fechava, sem esperar muita coisa. Eu falava, se tiver uma curtida. Já valeu. E o segredo também é a gente não pensar em número, sabe? Mas é uma desconstrução nossa, porque a realidade que a gente vive é com muito número, curtida e tal. A gente foca muito nos números, né? E a gente fica chateado quando não tem um número bom. Só que eu tô aprendendo aos poucos, essa é uma desconstrução também, mais uma lição que eu tô aprendendo, que é não focar tanto em número. Obviamente, a gente, poxa, ainda foca, né? Número, a gente vê muito seguidor, vê muita curtida. Mas é um exercício, assim, diário, da gente não se importar se o negócio flopar. Porque às vezes eu e todo mundo faz um post assim, cara, esse post vai bombar. Chega lá e assim, não, e não bomba. E o outro você não espera, bomba. Então é uma coisa que a gente não tem como controlar. Então é aquilo, se a gente não tem como controlar, vamos tentar exercitar para desapegar disso. Sim. Mas falando nisso da vergonha, mais um fator, eu vou falando os fatores que contribuíram, foi eu aparecer e botar meu rosto. Porque tem muita gente que fala que, poxa, eu amo seus stories, o jeito que você fala. Eu gosto de seguir pessoas que apareçam nos stories. Então, assim, botar o nosso rosto em foto, nos stories, é importante. As pessoas querem falar com um ser humano, elas não querem falar com um feed bonito e com uma pessoa que está atrás, que a gente acha que tem uma vida, assim, nossa, a Pugliese, meu Deus, que vida perfeita, sabe? Ganha dos presentes, está nas Ilhas Maldivas. Só que, assim, não é assim. Então, eu tento mostrar nos Entre Instantes também que eu sou uma pessoa comum. Eu mostro nos stories, eu não faço cenário, eu trabalho com o que eu tenho. Igual eu tô aqui, tô com o meu quarto no fundo. Assim, obviamente, cenário bonito é legal, só que assim, também é possível você fazer com o que você tem. E as pessoas se identificam com isso. Tanto é que lá no Insta eu também dou muita dica. Todo mundo fala, Júlia, como você faz essas fotos lindas? Eu falo, gente, eu faço a foto no cantinho do meu quarto, no único móvel que eu tenho branco, e tiro a foto assim, boto a minha luminária, eu seguro meu abajur, tiro a foto do livro no móvel branco, boto umas canetas coloridas, aí eu dou essa dica, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Bota coisa colorida, bota enfeite. Então é assim, é aparecer, botar nossa cara, trabalhar com o que a gente tem, que as pessoas vão se identificar. As pessoas são normais igual a gente, sabe? Elas não são, tipo, famosas e tem 1 milhão de cenários. Nem tem vida perfeita para ninguém, né? Nem para Pugliese, que tenta fingir que tem, né? Que é uma pessoa conhecida.
Letícia tá falando pra você falar da foto do bueiro. Nossa, gente, nesse sentido de amigo apoiar e família apoiar, que eu falo, a foto do carnaval foi uma amiga minha que tirou, que inclusive ficou mais amiga por causa dos ventristantes. Olha que engraçado. E a foto do bueiro, gente, eu brinco que o meu diretor de arte do Instagram é meu namorado. Então, todas as fotos mais assim diferentes, no geral, foi ele que fez. Essa do bueiro foi a foto do It a Coisa, o livro It a Coisa, Aham. que o palhaço vive no bueiro embaixo da cidade, que é um livro desse tamanho. Eu falei, gente, eu quero te fazer uma foto que tem a ver com um livro, né? Então, muita gente que lê faz a foto assim, com um balão vermelho, que é o que o palhaço usava, com um barquinho de papel, que é o que ele usava meio que é o que começa a história, perdão, que o personagem morre com Pennywise porque o barquinho de papel cai no bueiro. Eu falei, poxa, será que tem um jeito de eu não fazer foto assim, igual que todo mundo faz? Não que tenha problema, que é aquilo, a gente trabalha com o que a gente tem. Mas eu pensei, pô, se tiver um jeito, eu fiquei pensando. Eu falei, cara, seria perfeito se eu pudesse ir para um lugar de esgoto. Eu falei, pô, mas onde é que eu vou arrumar esgoto nessa cidade, gente? No meio da pandemia, ainda por cima. Então, eu falei, gente, tem aqueles bueiros que tem um buraco, que não é aquele bueiro liso, né? Que tem um buraco, assim, que o filme do It, a coisa, o bueiro é esse, que o menino olha para dentro do bueiro assim. Eu falei, gente, eu preciso arrumar um bueiro desse para tirar uma foto, não tem condição. Eu quero. Aí quando eu cismo, Lilian, quando eu cismo, olha, eu faço aquele negócio, eu cismo e vou. Na foto do carnaval, minha mãe, Júlia, uma confusão, você vai ser assaltada mostrando o celular, vão roubar seu celular. Eu, não, é essa foto que eu quero, eu vou. Botei na do carnaval, só uma observação, eu botei um barbante no meu celular, amarrado, e fiz a minha amiga prender no pulso dela, que eu falei, se alguém quiser levar meu celular, não vai levar minha foto, não. Você tem ideia. E a do bueiro, eu falei, gente, eu quero a foto com esse bueiro específico, que eu não sei onde tem. Falei com meu namorado, eu falei, Gu, preciso desse bueiro. Vamos procurar esse bueiro? A gente saiu um dia, e aquela confusão, né? Máscara, por causa que tava na pandemia. Aí tem que levar tudo, assim, já tem que ir bem preparada. Planejamento, gente. Outra coisa, ó, eu tô falando outra coisa que contribui para esse planejamento. Então, assim, eu planejei, eu pensei, cara, vou comprar um balão vermelho, porque tem a ver, né? Com a história, vou levar o livro, vou levar saquinho para proteger o livro, vou levar máscara, enfim, me planejei, peguei tudo, falei, Gu, vamos rodar o Rio, aqui, as redondezas, para ver onde tem o bueiro, em busca do bueiro perfeito. Fomos, a gente foi, olhava em Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, e nada, aquela confusão, carro, mesmo na pandemia, tem muito carro, né? Sim. A gente chegou em Botafogo, ali na rua São João Batista, aí o Gu olhou, ele, olha, aquele bueiro ali, eu olhei, é aquele, tá ótimo. A gente parou no meio da rua, aquelas coisas, né? Botou o pisca-alerta, aí, só que fica aquela pressão também, né, de tempo, porque a gente não tem muito tempo. Sim. Aí eu já botei o balão vermelho encaixado no bueiro, porque no livro o garoto é atraído pelo balão vermelho, né? Eu falei, botei o balão vermelho que eu tinha levado no bueiro, protegi o livro assim, botei o livro encostado. Eu falei, Gu, não sei como eu quero tirar essa foto. Tira várias, eu no bueiro, e depois eu escolho, né? Aí ele vai tirando, eu abaixa um pouco, gente, no meio da rua de Botafogo, meu namorado ficou parado, e ele assim, né? Várias pessoas olhando. Eu falei, cara, essa altura não importa. Foco no resultado. Aí ele falou, abaixa, olha pro bueiro. A gente foi falando, né? Cara, aí tem várias, a gente tirou várias fotos, eu abaixado olhando. E a que ficou melhor foi essa, eu, tipo, assim, olhando para baixo. Depois eu mando pro pessoal que quiser ver. Põe lá nos seus stories, Ju, que aí a gente consegue ver a postagem. Tá bom, vou botar. Foi uns 3 meses atrás, é só rolar assim. Mas eu boto lá para quem tá assistindo. Enfim, foi ótima a história, bombou. Todo mundo, assim, de Instagram literário, meus amigos. Júlia, só você, realmente, não vou. Poxa, ficou perfeita. E depois eu botei outra foto do It, aí só ele no bueiro com o balão e com o barquinho. Então todo mundo, gente, perfeito. Ficou literalmente no esgoto, sabe? Para isso, sempre que eu consigo tirar uma foto temática, eu tento, porque é muito legal. E é aquilo da inovação também.
E só para finalizar aqui os argumentos de por que cresceu, tem a questão do relacionamento, né? Que a gente já sabe que é a chave para tudo atualmente. Eu respondo todos os comentários, Lilian. Isso é a dica que eu dou para todo mundo que tem Instagram. Isso aí. É assim, se o post do meu aniversário, que a minha mãe tirou, também que foi uma produção, teve, sei lá, 300 comentários, todo mundo dando parabéns. Eu respondi um por um. Então, assim, é você tirar um tempo, é um trabalho de formiguinha, é dar atenção personalizada para cada seguidor. Porque, assim, quando você responde cada um, e não é responder com emoji, tipo, de beijinho. É assim, se a pessoa tá fazendo um comentário mais complexo, tipo, poxa, li esse livro na adolescência, mas quero ler agora, de novo. É você dar atenção para aquele comentário. Poxa, que legal. Eu nem sonhava com ele quando eu era adolescente, mas eu recomendo muito a leitura atualmente. Uma coisa assim, trabalhada. Isso aí. Responder todas as mensagens, responder todos os comentários. Assim, é uma coisa que eu acho que cresceu muito, porque também é boca a boca. A gente acaba conhecendo as pessoas. E a pessoa fala, poxa, você é tão simpática, atenciosa. E recomenda o seu perfil para outra pessoa também. Eu não tô falando de pessoas só para eles indicarem, tá, gente? Dá para ser falsa. É porque é tudo. Você cria uma conexão com alguém, essa pessoa gosta do seu perfil, te recomenda, se sente influenciada por você, sabe? Começa a ler o livro que você falou. Então, acho que é isso. O relacionamento, acho que fecha os argumentos, assim, os pontos pro Instagram ter crescido, sabe? Muito bom. E aí, já entrando nessa linha, quero saber dos aprendizados. Você já começou até a falar de planejamento como um item ali, imagino que também seja parte do teu aprendizado. Quais são os aprendizados hoje que você já conseguiu tirar do Ju entre Instantes? Bom, primeiro, já comentei aqui que é a questão dos números, né? De você exercitar, não se importar tanto com o número. Porque é uma frustração que, assim, vai chegar um ponto que você vai querer parar de fazer aquilo de tão frustrada que você fica, sabe? Porque, e é aquilo, aprender que nem todo post vai bombar. É isso aí. Né? É aquilo que eu falei, obviamente, a gente sempre cria uma expectativa, só que assim, a gente aprender a não se frustrar, para não ficar chateado. Porque no início eu até ficava e tal, mas isso é a primeira lição. Acho que a outra coisa que eu estou aprendendo com o Gil Entre Instantes é a força das conexões. Eu sempre acreditei muito em conexão, né? De pessoas, de ideias. Só que assim, é um nível acima de tudo que eu sempre imaginei. Porque assim, é gente que você nunca ouviu falar na vida, que, sei lá, te dá uma dica, que te ajuda de alguma forma. Ou é gente, teve um seguidor meu, eu nem sei se está aqui assistindo, queridíssimo, que mora no Chile, que me apresentou a um cara que me ouviu falando numa live que eu gostava de comunicação interna. Falou, poxa, eu vou te apresentar um cara que acho que pode te ajudar, que trabalha com comunicação interna. Então, assim, me apresentou. A força das conexões é um nível absurdo em Instagram, assim, quando você tem um Instagram de um negócio, né? Essa é a segunda coisa que eu aprendi. A terceira coisa, acho que é assim, eu comecei a descobrir que eu gosto muito da área de relacionamento, assim, eu já sabia, comunicação. Mas eu tô agora também, quando eu vou mandar meu currículo para algum lugar, eu já olho com mais carinho para vaga que tem a ver só com relacionamento ou com atendimento, assim, personalizado, B2B, sabe? E agora a sua xará vai te amar pro resto da vida, porque trabalha com isso também. Pois é, eu descobri isso. Duas coisas me fizeram descobrir isso: o meu Instagram e a SPM, eu acho. As disciplinas de, assim, marketing de serviços. Acho que todas um pouco. É engraçado que desde que eu entrei na SPM eu sempre falo, quando gente me pergunta, você recomenda a pós? Eu falo, olha, eu recomendo muito, porque eu não sou a mesma pessoa que eu era em outubro, assim, falando em relação a estudo, sabe? Academicamente falando, de verdade, eu acho que assim, eu não sou a mesma pessoa, eu conheci coisas novas, aprendi coisas novas, conheci pessoas novas, então, assim, das lições, acho que é isso, eu comecei a olhar com mais carinho essa parte de atendimento, de relacionamento com o público, eu sou apaixonada, gente, sou apaixonada, eu poderia ficar o dia inteiro respondendo gente, conversando, ajudando as pessoas, tipo, a pessoa tem uma dúvida, cara, eu pesquiso, faço o possível para ela sair com a resposta, sabe? Eu comecei a descobrir isso, então foi uma coisa que o Gestante me ensinou também. Paciência. Assim, eu acho que
é tudo. É aquela coisa que todo dia você aprende um pouquinho. É o trabalho de formiguinha. É o trabalho de formiguinha e aprendizado de formiguinha, sabe? Isso aí. E uma coisa que você está falando que é super bacana, né, até para compartilhar, quando a gente começou a fazer essas lives, e principalmente essas que começaram agora, que é toda semana, 2 vezes por semana, muita gente falava para mim que era bobeira, porque não ia ter ninguém. E, gente, eu já fiz live para ninguém, tá? Na verdade, ninguém não, né? Meu pai e minha mãe, que aí também levanta a bandeira que nem seus pais. E você já deu tão susto com os seus pais que agora você ir pra rua de pijama é fichinha perto das histórias. Mas o fato é que eu falei, gente, começar é assim, é um trabalho de resiliência, saber que faz parte do processo. Ninguém sabe que você faz live, não sabe que você existe, como é que essas pessoas vão te acessar? Mínimo, né? Então tem que começar de algum ponto. A gente criou o YouTube da Future Mais em junho. Aí não tinha nada lá. E as pessoas falavam, mas vai tomar muito tempo. Gente, tá bom, faz parte do processo, entendeu? É um trabalho de formiguinha, mas faz parte do processo. Grace está falando que vai sair daqui cheio de dicas para usar. Grace Borges. Falou que vai sair daqui cheio de dicas para usar. Minha prima, Ah, então. Como família. Porque eu não sei, justa. Minha irmã também, a Letícia, é minha irmã, Letícia Vidal. Ah, muito bom. A Valéria, é casada com meu pai, assim, queridíssima, me conhece desde bebê também. O Mori teve que sair para dar aula, tá? Só para te avisar. Mas tem o pessoal aqui da minha conexão também, não importa. Oi, Júlia, você sempre vai ensinar mesmo que você é sua irmã, mas está falando aqui. Muitas vezes as pessoas veem você fazendo as coisas no dia a dia, mas eu gostaria de tangibilizar isso, né? Num concreto, né? Em saber como fazer. Aí eu tenho uma pergunta para você. O que você acha hoje, né, desses desafios? A gente vem conversando muito sobre você querer voltar para o mercado de trabalho, mas quais são os desafios hoje que você imagina que você está vivendo nesse momento? O que você tem aí de próximos passos, né, para sua carreira? Então, acho que assim, o principal desafio, que também é uma lição relacionada aos entrestantes, é que eu comento, a gente até comentou, né, uma vez, que eu acho que atualmente todo mundo tem que ter um pouco de alma empreendedora. Até quem não nasceu com isso, gente, aprende. Pesquisa, não sei, aprende. Eu, por exemplo, olha, não sou empreendedora, não nasci para ser empreendedora. Eu gosto, como eu comentei, eu gosto de trabalhar em empresa assim, já pronta, com processo bem definido, tudo mais ou menos organizado. Assim, eu me sinto melhor em ambientes assim, corporativos. Uhum. Só que o Ju Entre Estantes está me ensinando que você tem que ter um pouco de empreendedorismo, você tem que aprender. Algum tino comercial que eu também não tinha, cara, não tinha nada, assim, para não dizer um pouquinho, acho que eu não tinha nada. Assim, você tem que fazer parceria, né? Parceria, assim, para ganhar algum dinheiro. O meu maior desafio atualmente é essa questão da monetização, né? Que muita gente. Tem gente que fala, Ju, você tem que monetizar o Ju Entre Estantes. Assim, a pessoa fala, acha que é a coisa mais fácil do mundo. Assim, eu falo. Meus amigos, cara. Só que assim, todo mundo acha, Júlia, você tem jeito. As pessoas acham que é assim, que é fácil. Só que primeiro que não é tão fácil. E segundo, que para quem não nasceu com esse espírito empreendedor, é mais difícil ainda, gente. Então, assim, eu falo que eu tô aprendendo, mas é que eu tudo é aprendizado, né? Que é aprender, assim, como eu posso tentar ganhar dinheiro com esse trabalho, porque vira um trabalho, ocupa muito tempo. A Dani falou das resenhas, que são muito cuidadosas. Poxa, tem vezes que eu demoro, sei lá, contando fazer uma foto, escrever o texto e postar, tem alguns que eu acho que eu demoro quase 3 horas, assim, se somar tudo, sabe? Sim. Então não é um trabalho que não é fácil. Os stories, que é o mais, não é nem difícil, mas é o que mais exige da gente, que é tá lá todo dia. Você tem que pensar conteúdo, você tem que parar para fazer vídeo. Tem dias que você não tá afim, ou que você acha que você tá péssima, mas a gente vai e faz, sabe? Gente, mas aí filtro é vida. O filtro realmente, depois que eu descobri o filtro, os stories ficaram muito mais fáceis. Porque eu acho o filtro super divertido, eu uso em tudo. Eu adoro. Mas assim, essa questão de ser empreendedor, eu acho que o meu maior desafio atualmente é esse, viu, Lilian? Além de manter, porque manter é um desafio também. Apesar de eu gostar, eu amo, mas é um desafio.
É um Sim, trabalho de formiguinha. Mas sim. acho que o maior desafio, assim, para mim, para todo mundo que está agora tentando entrar no Instagram, tentando começar um projeto no Instagram, é ter essa alma empreendedora. Só que tem gente que já tem esse objetivo, já nasceu com isso. E eu, de verdade, eu admiro muito essas pessoas, porque eu queria ter um pouquinho do bichinho do empreendedorismo. Mas tudo bem, trabalhamos com o que temos. Então, acho que é um aprendizado também que eu estou Não, mas, tentando. Júlia, olha só, vamos pensar. Você pode não ter a veia comercial, mas todo o resto você já construiu. Então, e também, assim, para ter um empreendedor, tem que ter a pessoa que não quer ser empreendedora. Então, não é para todo mundo querer ter uma empresa. Uma das coisas que eu falo muito, a gente tem conversado, por isso que a Ju está falando disso, porque imagina, gente, vocês estão aqui acompanhando, vocês veem o trabalho que tem ali. Inclusive, quando a gente decidiu voltar a dar uma atenção nas redes sociais, eu escolhi dar uma atenção específica no Instagram e eu tive que dar uma abandonada nos outros. Não é que eu larguei, mas só que quando você escolhe um lugar ali, ainda mais quando você está em aprendizado, não dá para você ter vários, porque senão você fica louca. E eu tinha Telegram, WhatsApp, eu falei, gente, eu vou enlouquecer, porque aí eu não consigo nem raciocinar, porque o mal raciocínio já tem que começar a fazer alguma coisa. Só que um ponto que eu venho falando muito para a Júlia é que o ponto que você chegou e a quantidade de engajamento que você já tem lá, você consegue monetizar. Não é que seja fácil, mas aí a minha dica para você pega toda essa construção de formiguinha que você fez também para criar o canal e entende que é a mesma coisa quando a gente olha em processos comerciais. E eu vou te falar por mim, eu era também zero comercial. Quando eu queria empreender, mas eu não queria essa parte do empreendedorismo, entendeu? Eu queria que as coisas caíssem no colo. Uma das coisas que ajuda a cair no colo, se a gente pudesse colocar assim, é justamente o marketing de conteúdo que você já faz. Então, é pegar essa construção do marketing de conteúdo que você já tem e não ter medo de cobrar por isso. Não ficar com pena de cobrar. Dani, enquanto você estava aí nessa coisa de cair e voltar, falou que acredita que muitas pessoas pagariam para ouvir você falando das estratégias do João Tristante. Eu concordo em todos os méritos que a Dani falou. Concordo que você, com certeza, assim, você está dando dicas aqui, poxa. Carol do Pano Brechó com certeza vai querer usar algumas coisas. Eu já estou curiosa. Gente, se você vendesse consultoria desse assunto, já teria aqui alguns clientes, tá? Ó, inclusive, tua irmã tá falando que você podia dar consultoria. Eu acabei de falar e não tinha aparecido para mim essa frase dela, tá? Então, não combinei com a sua família que você poderia dar consultoria sobre isso, tá? Uma amiga minha fala, amiga, faz uma mentoria, faz mentoria. Muita gente faria e tal. Só que é Ó, aquilo, né? seu pai tá falando que ele tá usando o perfil da Valéria. Então, é Ah, tá. ele que tá no perfil da Valéria, tá? Beleza, obrigada, pai. Ó, seguinte, eu acho importante, Júlia, de verdade, e aí, gente, estou falando uma coisa que eu já falei para ela em off, que imagina, dá trabalho. Se a Júlia não começar a monetizar, gente, minha opinião, ela, daqui a um tempo, não é que você vai abandonar, Júlia, não é isso. Você vai continuar alimentando, mas você não vai conseguir ter essa dedicação, porque o lado financeiro vai te puxar para um outro lugar. E tudo, uma coisa que eu tenho desconstruído, eu vou falar da minha desconstrução, tá, pessoal? Eu também tenho ainda esses bloqueios, eu ainda estou superando esses pontos, principalmente lá no Instagram, e o pessoal, eu faço os stories, o pessoal agora me chama de blogueirinha, virou blogueirinha do Instagram. Eu já aprendi a desconstruir isso, falar, gente, obrigada, que bom, porque era isso mesmo que eu queria, então eu fico feliz que você tenha reconhecido que eu estou virando blogueira, porque aí, para quem já tem uma estrada, aí essa coisa de aparecer na internet e tal, aí piora um pouquinho, o povo adora dar uma sacaneada. Mas o fato é que, assim, você não precisa forçar, mas vamos pensar o seguinte, uma pessoa que você divulga livro, você divulga, o Ideias que Colam, que você usou essa semana, eu estava para te falar, eu falei, eu vou contar na live. Júlia, foi você falar do Ideias que Colam, eu já assisti, sei lá, umas 3, 4 lives dessa semana falando que o melhor livro do universo é o Ideias que Colam, que tem que comprar, não sei o quê.
Aí eu falei, gente, eu nem sabia que esse livro existia, até a Júlia falar. E ele é um livro, o autor pode não ser daqui, ok, mas tem a editora, você tem, é um livro que não está de graça, não está disponível, tem que ser comprado. E agora eu estou super interessada em comprar. Aí eu falei, não, vou contar para a Júlia e falar só, se você criar algum canal na Amazon e botar esse livro, eu vou esperar você criar, colocar para eu comprar, porque eu quero comprar o livro, mas agora eu quero dar o mérito à Júlia em receber por isso, uma vez que foi indicação dela. Gente, minha gata quer pular aqui na mesa. Ó, prepara aí o que tava ia derrubar luz, ia derrubar cenário, assim, beleza. Ó, a Dani tá falando o seguinte, que ela, Carol tá concordando comigo, que é isso mesmo, no final do dia a gente precisa monetizar. Eu já conversei muito sobre isso com a Carol, com o projeto do Põe no Pré-Store, e eu vivo puxando essa conversa no final. E, gente, não tem nada de errado com isso. Uma das coisas que eu não quero que aconteça com você foi uma coisa que aconteceu comigo com o RH que Inspira. A gente fazia os eventos de graça. E aí a gente começou a criar uma estrutura, crescer e tudo mais. Quando a gente começou a crescer, Júlia, e a gente precisou começar a cobrar por isso, porque eu precisei contratar hotel, eu precisei começar a ter coffee break. Quando eu tinha 15 pessoas, o pessoal mesmo comprava o pão de queijo, botava ali e estava tudo certo. Só que quando começou a ter 60, não dava mais para comprar o pão de queijo, entendeu? Não era um pacotinho de 12 unidades, já era um negócio de 100, 200. E as pessoas, Júlia, ficaram revoltadas no início, quando eu comecei a cobrar. Então, foi um processo bem desafiador para mim, entendeu? Porque quando você constrói muita coisa no de graça, na hora que você vira uma monetização, as pessoas acham que você é a pior pessoa do universo. Se você já constrói falando que você vai monetizar no final, as pessoas entendem isso. E, gente, no final, vivemos em um mundo capitalista. Eu dei poucas dicas ontem sobre isso, mas a gente vive no final, que no final do dia todo mundo tem conta para pagar, o boleto vai chegar, entendeu? Você vai querer casar, você vai querer ter seu apartamento. Então, olha por esse lado, você pode ter as duas coisas. A Dani está falando que ela pode estar enganada, mas a visão dela é que o próximo degrau do digital influencer é organizar eventos. Eu concordo, eventos online, eventos presenciais, acho que é um caminho. A Dani está falando que você já fez ela comprar Mulheres que Correm com os Lobos. Então, se você tivesse lá seu pacote na Amazon, as pessoas já teriam comprado os livros com o link. Eu não vou comprar o Ideias que Eu Correm. vou pensar. Tem tanta gente falando isso que eu vou realmente ver hoje. Nessa questão da Amazon. Eu não vou comprar o Ideias que Colam até você fazer. E se eu não ler o livro, a responsabilidade é sua. Então, você precisa ler esse livro, então, meu Deus. Viu? Vou com uma pressão, que aí o negócio vê se anda, entendeu? E, Júlia, sua xará, que conheceu a gente a semana, falou a mesma coisa, que ela concorda que o trabalho que você está fazendo é incrível, que você precisa monetizar, que você pode viver do que você ama. Então, temos aqui um monte de gente levantando a bandeira junto comigo. E eu quero fazer mais uma pergunta para você, que é a seguinte: hoje, né, a gente já conversou, você pensa em voltar para o mercado. O que você está tendo de ideia, gente? O que você está pensando aí, Júlia, dessa trajetória profissional que você pensa em trilhar a partir desses conhecimentos que você teve do João Tristante? Então, como eu comentei, né, eu, tô tentando voltar para o mercado, no ano passado, porque eu brinco que 50% de mim ama o ambiente corporativo, 50% ama o ambiente acadêmico. Então, eu tenho pensado muito sobre isso. Obviamente, o João Tristante, assim, já é a minha vida, né? Faz parte da minha vida, independente de onde eu estiver, ele vai estar lá comigo. E vou pensar nessa questão de Amazon, fazer, sei lá, consultoria, mentoria. Isso aí, mentoria, consultoria, você pode vender livro na Amazon, você pode pegar, chamar o cara que vai lançar um livro e você receber para você divulgar o livro dele, por que não? Não, claro. Então, acho que isso tudo é paralelo, né? Eu acho que o João Tristante, eu consigo fazer aquilo, é tudo a gente priorizar, né? Eu consigo, obviamente eu vou abrir mão de umas coisas, mas dá para fazer tudo. Então, eu tô
tô vendo se eu consigo, no ano que vem, já fazer mestrado, que é uma coisa que eu sempre quis, assim, desde a faculdade. Mas também tentando voltar para o mercado nessas áreas que eu comentei, assim, de comunicação institucional, comunicação interna, que eu sou, assim, apaixonada, atendimento, assim, que eu tô até... nos meus estágios, eu já tinha contato, assim, com Fale Conosco, que eu respondia, Reclame Aqui, que eu respondia para tentar reverter as reclamações. Enfim, eu realmente vou tentar trilhar esses dois caminhos, o corporativo e o acadêmico, e o João Tristante, óbvio. O João Tristante já sou eu, então eu nem estou considerando, mas assim, o corporativo e o acadêmico, eu não gostaria de abrir mão de um em detrimento do outro, sabe? Uhum. O que eu puder fazer para ter os dois, eu sei que eu vou ter sábado que eu não vou poder sair, vou. Como você comentou, não esquece você falando na aula, que você falava, gente, pós-graduação é complicado, exige muito tempo, mas mestrado, vocês não têm ideia. Então, nessa época, eu já falo, tudo bem, vai ter sábado que eu não vou sair, ou vai ter sábado que eu vou, sei lá, almoçar em um lugar e domingo eu vou ficar o dia inteiro em casa pesquisando ou fazendo trabalho. Mas tudo bem, assim, é aquilo. É o preço a pagar por uma coisa que a gente quer muito. São coisas que eu quero muito, sabe? Sim. E você tem que aproveitar para fazer agora, Júlia, porque se você quer seguir as três coisas ao mesmo tempo, vai ser enlouquecedor. Então tem que aproveitar. Ao mesmo tempo, mas eu nem sei se eu quero dar aula no futuro. Mas assim, eu quero fazer mestrado. Não, então, mas eu estou falando do fazer o mestrado. Fazer o mestrado, tudo é complicado. E aí, para a gente poder fechar, depois eu entro nesse ponto. Ah, tem uma dica para você. Procura sobre Customer Experience. Eu acho que é isso que você tem que trilhar. Comunicação interna, por tudo que você está falando, pela forma que você está, que você gosta e tudo mais, eu tendo a achar que você vai se frustrar. Porque você tem uma forma que, quando você chegar ali, você vai ver que não vai ser bem assim, entendeu? E aí eu acho que isso vai dar uma murchada. Mas o Customer Experience, que a gente tem mais áreas específicas de atendimento ao cliente, baseado no sucesso do cliente. Então, eles falam, ou Customer Success também, e essas áreas, elas são áreas que você foca muito no que aquele cliente, na jornada daquele cliente, e como que nessa jornada você entrega ações para ele que se conectam com o que ele precisa e, ao mesmo tempo, geram valor. Então, pensa nesse caminho, acho que é um caminho que talvez vai fazer mais sentido, né, para você enquanto carreira. E aí, para a gente fechar, eu gosto sempre de pedir uma dica para as pessoas, né? Então, se hoje você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão aqui, que estão passando por uma fase de não gosto do meu trabalho, não sei o que eu faço, ou quero criar um Instagram, quero aparecer, quero colocar minha marca, mas tenho medo. O que você daria de conselho para as pessoas desse aprendizado que você teve nesse ano? Nossa, poderia falar tanta coisa, né? Mas, assim, acho que o principal que eu tenho visto que esse ano, principalmente com a pandemia e tal, tem sido, assim, crucial para mim, desde sempre. Nunca pare de fazer coisas, tipo, de se envolver em projetos, sabe? Cria, e aí é aquilo que você fala, de começa. Você sempre falava, é melhor feito do que perfeito, né? Acho que todo mundo pergunta, Ju, me ajuda, qual é a dica que você dá? A minha dica sempre é essa, começa. O mais difícil é começar, gente, que a gente sempre tá botando obstáculo para começar alguma coisa, né? Sempre. Ah, não, porque amanhã, porque não sei o quê. Começa. A primeira dica é começa. E a segunda coisa é assim, nunca fique parado, assim, esteja sempre envolvido em muita coisa. Por exemplo, sei lá, faz o Instagram, se alguém te chamar para fazer alguma coisa, faz. Eu atualmente também escrevo para um blog que chama Tribuna da Internet, se alguém quiser dar uma olhada. É um blog bem voltado para política. E aí eu escrevo uma vez por semana sobre livro. Então dá aquela quebrada, fica legal pro blog. Então, assim, eu não ganho nada, mas me convidaram, eu gostei e tô fazendo. Então, assim, nunca fique parado, sabe? Eu não seja um desempregado, assim, desempregado que eu falo é uma pessoa que não tem um emprego formal, como a gente conhece. Assim, seja um desempregado ocupado. Tipo assim, esteja sempre ocupado.
com projeto, com Instagram, com coisa sua. Cara, acho que esse tá sendo o segredo. E esse ano tá me mostrando que isso foi crucial, assim. Gente, se eu não fosse assim, de estar sempre me envolvendo em coisa, acho que eu ia surtar na pandemia, sabe? É verdade. É verdade. Começar e estar sempre envolvido em tudo que vocês puderem. Ah, porque eu não tenho tempo. Você tem tempo. Você tem, sabe? Se organiza que você tem. Tempo é uma questão de prioridade. A gente sempre vai ter tempo para o que é prioritário. Sim. E parece clichê falar, mas a dica que eu daria, assim, é exercitar a organização também. Disciplina de ter rotina. Você vai se aperfeiçoando, né? Você vai criando os métodos que são melhores para você. Eu sempre usei o Trello. Aí esse ano eu comecei a fazer listinha, escrevendo o que eu tinha que fazer. E fazendo, praticar. Gente, mas isso me motivou tanto, porque eu quero ticar tudo, né? Então, eu descobri que esse método para mim é ótimo. É Então, uma pessoa processual. Naquela aula que a gente pegou de mim, você era comunicadora, mas tenho certeza que o segundo era o S, de processual. sim. Acho que assim, se você tiver planejamento e organização, cara, esquece. Nada seu vai sair do papel. Porque, assim, o mínimo de organização não é nem sair do papel. Pode sair, mas você não vai conseguir manter. Você tem que se organizar e ter aquele... É como se fosse uma obrigação. Enxerga aquele seu trabalho de formiguinha como obrigação. Você vai fazer, sabe? Então, assim, organizar, ter disciplina, começar. E é isso. Muito bom. Júlia, dava para ficar aqui mais um bom tempo falando contigo, porque o pessoal está amando e também porque tem muita coisa para falar. Então, acho que tem super conexão. A gente já está falando das habilidades profissionais que você acabou trazendo já ao longo, então fico tranquila que a gente conseguiu trazer, acho que os pontos mais importantes. Acho que como mensagem para você, o que eu quero deixar é, não tem nada de errado cobrar por isso, muito pelo contrário. Incorporando. Pelo contrário, você faz um excelente trabalho, as pessoas gostam, se influenciam, então isso é importante. Não tem nada de errado, vivemos num mundo capitalista e a gente tem que ganhar dinheiro com o que a gente gosta, se for correto, genuíno, não está roubando dinheiro de ninguém, então fica tranquila com isso. Pessoal, queria muito agradecer, Júlia, de hoje, feriado aqui no Rio, chuva, você acordado cedo para estar aqui. Foi muito legal a conversa. Flávia está aqui falando que geminianos sempre querem tudo ao mesmo tempo e que são muito criativos. Então, por isso que você... Eu sou geminiana. Viu? Então, ó, deve ser uma Flávia que te conhece pelo teu sobrenome e tá falando isso. Gente, ó, sigam então, quem tá aqui no meu canal, já sigam lá o Ju Entre Instantes. Quem chegou aqui por conta da Júlia, se inscrevam aqui no canal e também me sigam lá no Instagram da Future Minds. A gente toda semana fala sobre carreira e inovação. Quinta-feira da semana que vem a gente ainda está definindo, provavelmente eu vou trazer uma convidada que eu fui entrevistada no canal dela essa semana, ela vai vir na semana que vem, então a gente está definindo o tema. E na sexta-feira eu vou falar sobre as competências que estão em alta e como é que você se desenvolve dentro das suas habilidades para poder ter essas características que as empresas estão desejando para o mercado. A dona Flávia, ela falou que sou eu, a dona Flávia. Gente, a Flávia, ela é da Petrobras. Olha como as conexões são, né? Eu fiz estágio na Petrobras. Ela não, na época, não estava na Petrobras, não tive contato com ela. Mas eu fiquei tão próxima do pessoal que eles me aproximaram dela, que ela é muito próxima da galera que eu conheci na Petrobras. E a gente ficou super, assim, amiga, sabe? Olha como as conexões são importantes, gente. É isso aí. Né? Conexões é a vida, gente. Ó, seu pai tá falando... Ah, não, agora é a Valéria que voltou. Então, a Valéria falou que tem muito orgulho de você. Carol tá mandando aqui do Põe no Brechó, parabéns para vocês duas. A Júlia também, sua xará, que chegou a semana aqui no nosso canal, também tá dando parabéns. E, pessoal, parece que eu conheço a Júlia, gente. Viu? De tanto que eu falei, né? Ó, pessoal, deixem então seu like, se inscrevam. E foi um prazer, Júlia. Parabéns pelo trabalho. Coloca você no stories. Coloca lá nos stories a foto do It, que eu tô curiosa. Tá bom. Pessoal, pelo convite.
você sabe que você é uma das professoras que vão ficar para sempre, assim, sabe? Obrigada, querida. Com certeza. E, ó, você ainda vai voltar mais vezes para contar como é que você passou a monetizar. Tô vendo só. Tá bom. Pessoal, então, obrigada. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Nos vemos quinta-feira, às 7 horas da noite. Pessoal, tchau, tchau. E leiam um pouquinho hoje.